Outra é o raquitismo, que aparece com algum tipo de raridade em filhotes, especialmente com baixa mineralização desse osteoide e por carência de vitamina D. Mas uma das suas principais variantes, a principal osteopenia encontrada, seria o que se chama osteodistrofia fibrosa, ou hipertireoidismo nutricional secundário. A principal característica morfopatogênica é uma desmineralização, né? Que é causada pela retirada ativa de cálcio dos ossos, o que os torna frágeis, porosos, enfim, quebradiços, cuja prevalência é explicada especialmente por causas nutricionais. Enfim, esse particular era o diagnóstico de Belinha. A literatura médica veterinária é bastante unânime em atribuir à má alimentação dos animais esse tipo de problema. Aquele que acometia Belinha, por exemplo, no passado, era explicado por conta de dietas que empregavam comidas caseiras mal balanceadas, com carnes, cereais e legumes que sobravam da mesa dos humanos e que respondiam por pouco mais de 30% da necessidade de cálcio dos cães, além de conter muito sódio, entre outras substâncias que causavam outros males nesses animais. Hoje, com alimentos comerciais bem calculados, esses problemas tenderiam a rarear, não fosse o caso de produtos de má qualidade ou pelo emprego equivocado de suas indicações. Marcos até brincava comigo, existia um consumo muito grande de rações ditas rações para crescimento. Ele até dizia, acho que tem muita gente que acredita que se tratar um chihuahua a vida inteira com ração para crescimento, ele vai virar um Doberman quando ficar adulto, né? Enfim, então esse mau uso também. Isso tudo não fazia daquele caso uma exceção, tá? Já que os problemas de osteodistrofia fibrosa eram relativamente comuns em cães. Não fosse aquele cão ser a Belinha, a sempre elegante e disposta companheira de quase uma década de vida partilhada com a sua família humana. Agora, se arrastando pela casa e já sem muito pelo em um dos lados da parte traseira do corpo, onde também passava a acumular algumas escarras, né, porque não conseguia se levantar com frequência, tornava-se ela a infeliz imagem de uma judiaria, como costumava dizer a sua antiga companheira humana, né? Nas suas queixas, a veterinária Paula. A cachorra sofria demais com as complicações da doença e, por causa das dores, sobrevivia à base de medicação. Então, avaliando o quadro geral, a sua companheira humana solicitou a Marcos que Belinha fosse sacrificada, já que continuar tratando dos seus problemas trazia bem mais custos do que comprar um filhote novo, como muitos dos que estavam à disposição para esse fim na loja. A ideia de sacrifício, ainda que aqui pensada como uma solução ao sofrimento da cachorra, não era um tema confortável na clínica. Isso se dava por algumas razões. Em primeiro lugar, Marcos me reprovava cada vez que eu usava o termo sacrifício ao invés de eutanásia. Aqui na clínica, dizia ele, ninguém sacrifica ninguém. O que fazemos é um procedimento regularizado a partir de um diagnóstico final, ou seja, trata-se de uma eutanásia. Os animais na clínica tinham a sua saúde ou a sua doença testadas e atestadas por procedimentos especificamente padronizados que geravam diagnósticos. Esse processo concretizava uma espécie de performação da natureza ao serem forjados na sua fisicalidade os elementos reconhecíveis pelos mecanismos valorizados pela biomedicina veterinária, que em essência funcionam como humana, e passíveis então de tratamentos ou de eutanásia, qual fosse o caso. Medicalizar a morte desses animais, permitida pelo acionamento do argumento da falência biológica e pela mobilização da ideia de vida reduzida à funcionalidade do corpo, transferia a morte à esfera da natureza e com isso se diluía a culpa, já que o diagnóstico era uma espécie de responsável. Além, é claro, de tudo isso fazer parte do negócio, já que se tratava de serviços pagos, tá? Eu não sei quanto isso custa aqui, mas na clínica, isso, há 6 anos atrás, as eutanásias variavam de 300 a 700 reais, dependendo do porte do animal, né? Mas naquele contexto específico da minha pesquisa, havia um complicador a mais. Rio do Sul é uma cidade pequena, tem pouco mais de 60 mil habitantes.
E apesar de, na época, haver cerca de 90 estabelecimentos voltados ao segmento pet, ela não contava com um cemitério para animais. Esses lugares, que nas ditas sociedades modernas são valorizados por permitirem variadas formas de lembrança e culto aos mortos, são também, ainda que pouco confortável de se dizer, uma espécie de espaço sanitário. O tratamento desses espaços destinados aos humanos a partir do ponto de vista da higiene é pouco tematizado, mas bastante valorizado no caso dos animais, ainda que tratado sob a forma de aterros sanitários. Mas o acionamento da palavra cemitério aparece... o acionamento da palavra cemitério aparece com mais frequência associado não a quaisquer animais, mas mais ao caso dos pets, tá? Não se diz, por exemplo, cemitério para frangos ou cemitério para porcos que são mortos em função da produção de carnes. Não em função da produção de carnes, mas por conta de controles populacionais ou por perigos de transmissão de zoonoses, como mostrou, por exemplo, o antropólogo Frederick Keck na sua etnografia sobre os efeitos das gripes aviária e suína, efeitos políticos, porque eram, enfim, zoonoses que atravessavam fronteiras de Estado-nação, etc. Né? Bom, o mesmo se aplica nos casos de crematórios, onde os pets dispõem do privilégio de serem cremados, enquanto os demais animais, aqueles suspeitos de serem vetores de doenças, eles não são cremados, eles são incinerados. Tá? A Associação Protetora dos Animais Desamparados, a APAD, uma iniciativa civil bem estruturada do Rio do Sul, reivindicava junto à prefeitura um espaço para a construção de um cemitério na cidade. E para isso ela se utilizava de uma estratégia curiosa. Ela sensibilizava o poder público com os alertas sobre os perigos de zoonoses ou outras formas de contaminação aos humanos por conta daqueles animais. Como também, por outro lado, ela endossava o coro dos donos o coro que fazia o dono dos pets, com o argumento de que esses animais também eram humanos, parte das famílias, e que mereceriam, então, um cemitério para respeito e devoção. Nisso, em outros casos, como em algumas políticas públicas de bem-estar, pensadas e executadas em favor dos animais, ou mesmo em alguns procedimentos veterinários, os benefícios são muito partilhados com os próprios humanos. Quando muito, alguns desses benefícios são mais para os próprios humanos do que para os animais. Um exemplo disso, para vocês terem uma ideia, é uma cartilha que dá uma certa padronização para os procedimentos de eutanásia. Eu conheci isso por meio do Marcos, tá? É uma cartilha elaborada, aliás, pela UFMG. Entre as recomendações mais tradicionais, como a de se realizar o procedimento de modo rápido e indolor, o documento, que resume questões do Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais, sugere que esse procedimento da eutanásia seja esteticamente aceitável, na promessa de que não motive abalo emocional do seu executor. Em outra instituição, em outra situação, como no caso de um dos companheiros da Belinha, um dos crentes que estavam lá como estoque de sangue, né, e que precisou de atendimento clínico por ter desenvolvido uma forte infecção intestinal, Marcos me expulsou da sala de atendimento em defesa do animal. Como o cheiro das fezes dele, àquela altura, estava estava com infecção intestinal bem grave, as fezes já tinham um sangue coagulado, misturado, enfim, o cheiro era insuportável, tá? Eu não havia me dado por conta de que minha expressão facial fosse de nojo na companhia deles durante o atendimento. Mais tarde, Marcos me explicou por que ele me expulsou da sala. Ele disse que o cachorro já estava constrangido o suficiente por não dar conta de si da sua higiene e que já estava numa situação tão lamentável que a minha cara feia não ajudaria em nada naquele momento, quando não agravaria mais o quadro. Bom, já no caso da eutanásia na clínica de Marcos, o procedimento consistia na administração de uma dose 3 vezes maior do mesmo tipo de anestésico que era comumente utilizado em cirurgias. Após o apagamento total do animal, era administrado cloreto de potássio para produzir a falência cardíaca e a sua consequente morte. Uma das formas, inclusive, de eutanásia, que é uma das mais tradicionais utilizadas atualmente. Por não haver cemitério de animais na cidade nem na região,
Após isso, após o procedimento de eutanásia, os seus corpos eram embalados em sacos especiais e levados a um